televisão, deixei de ver noticiários e tirei de... Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam, porque as outras só desfocam. Hoje vamos estar à conversa com um convidado especial, reconhecido certamente de muitos de nós. Para quem não o conhece, ele dá pelo nome de Sérgio Tavares. E vamos falar de tudo um pouco, mas vamos começar essencialmente pelas notícias, pela verdade e por coisas talvez um bocadinho desconfortáveis para muitas pessoas. Mas as boas vibrações também se constroem rasgando tratados e impostos. Contamos com os vossos comentários e perguntas, de modo a tornar esta conversa ainda melhor, e deixo-vos o convite a quem participa, quer seja assistindo, quer seja depois nos comentários, a colocarem também perguntas e participarem na conversa. Antes de mais nada, quero agradecer ao Sérgio Tavares por ter aceito o convite para estar à conversa connosco. E para abrir, quero, Sérgio, colocar-te uma questão que é tradição do Good Vibes, que é: quem é o Sérgio Tavares? Bom, Sérgio Tavares é um grande maluco que vivia uma vida louca mesmo, DJ, discotecas, eventos, grandes festas, grandes loucuras, até 2020, até de repente, e que fazia jornalismo, já fiz jornalismo também em Timor-Leste, na Ásia, tive a oportunidade de concretizar um sonho, e quando lá estive fui um correspondente da Rádio Renascença em Timor-Leste e apanhei eleições, apanhei tumultos sociais, etc., que me permitiu entrar muitas vezes em direto para a Rádio Renascença aqui em Portugal e permitiu-me depois também trabalhar para a RTP, fazia um programa quinzenal sobre Timor-Leste que dava aqui na RTP Internacional. Portanto, comecei a ganhar aí experiência na área do jornalismo, embora a minha formação académica seja professor, eu sou professor, pronto. Mas sempre fiz eventos desportivos, speaker, etc., portanto sempre estava à vontade em falar, e Timor-Leste deu-me essa oportunidade de fazer então jornalismo, aprender a editar, aprender a colocar a voz, aprender a começar a entrevistar pessoas. Mas, além de ser professor, pronto, que eu dava aulas, eu aos fins de semana tinha essa tal vida louca como DJ, como speaker, eventos, sempre festas, vivia descontraído, sem imaginar sequer, mas longe de imaginar, que nos estavam a fazer tanto mal neste mundo, que nos queriam, que haviam planos tão terríveis para a humanidade. Nem pensar, eu não estava nem aí. E a partir de 2020 comecei a perceber que algo de muito grave estava a acontecer, quando de repente me tiraram uma parte da minha ocupação, nomeadamente a parte de DJ speaker, com algo que não me fazia sentido nenhum. E também, claro que obviamente percebem que estou a falar da pandemia. Eu não fiquei sem emprego, como sabem, como sou professor, podia continuar a trabalhar, mas a mim o que me causava estranheza não era o tirarem-me o trabalho, porque isso, pronto, eu felizmente eu conseguia resolver isso. Foi tirarem-me a liberdade, tirarem-me os meus direitos, tirarem-me a minha... Então eu não podia apanhar sol, não podia estar com a minha família, mas que pronto. E comecei a pesquisar, porque eu funciono muito à base da lógica, das coisas têm que fazer lógica, as coisas têm que ter cabimento, e a partir daí, quanto mais eu mexi, vou ter que dizer aqui o palavrão, quanto mais eu mexi na merda, mais eu percebi o buraco em que estávamos metidos. E acabei, por causa dessa minha veia jornalística, acabei numa manifestação pela liberdade, eu fui dos primeiros a estar presente em manifestações em Lisboa, acabei por falar no Rossio, tirar a minha revolta, porque nessa manifestação no Rossio éramos pouquinhos e eu estava a achar que estava maluco, porque eu pensava, será que eu sou o único que penso isto, meu? Será? E foi a primeira manifestação que eu fui ao Rossio e eu percebi, peraí, está aqui montes de gente, na altura éramos uns 200, 300, se calhar, e eu que não, afinal, eu não estou maluco, meu, esta gente também já percebeu que isto não faz sentido. E algo em mim, não sei explicar, acho que talvez algo sobrenatural, não sei, me disse, Sérgio, tu, com a tua experiência de jornalista, tens que ir ali falar, tens que ir ali puxar, porque ainda por cima os discursos estavam a ver nessa manifestação, estavam muito comedidos, muito monocóricos, muito sem chama, e eu tinha aqui tanta coisa em mim para dizer, que algo me disse, não, vai lá, pede para falar, e falei. Bom, o que é que eu fui fazer? Eu tive ali 3 minutos, ficaram viralíssimos em todo o país, no Brasil, em Portugal, são completamente, desde o netinhos, os cantores, políticos, toda a gente partilhou de Portugal até ao Brasil. Começaram aí os ataques, comecei a ser ameaçado de morte, chantageado,
chamaram-me tudo e mais alguma coisa, desejaram que eu morresse ligado a um ventilador, etc, etc, etc. E foi aí que eu percebi, espera aí, isto ainda é mais grave do que o que eu penso, porque para me desejarem tanto mal é porque eu estou aqui a mexer onde não devo. E a partir daí eu tinha duas coisas a fazer. Ou me voltava ao anonimato, desaparecia e deixava e passava a ser uma pessoa porque eu nas redes sociais já mostrava alguma indignação, ou ia com tudo em frente, porque, ok, já que estou nos holofotes, vou em frente. E fui em frente e decidi chamar jornalistas que não tinham coragem de dar a cara porque tinham medo de perder a carteira profissional e criei uma página, nem foi um movimento, foi uma página, uma mera página no Facebook, chamada Jornalistas pela Verdade, que é para chamar, e houve jornalistas que colaboraram comigo sob anonimato, que tinham medo de perder a sua coisa, mas foi uma maneira de chamar a atenção e de também, à minha maneira, contribuir para mostrar que algo não estava certo. Bom, a partir daí começaram perseguições desde a TVI, desde o Sindicato dos Jornalistas, etc., tudo e mais alguma coisa, e então foi aí que eu decidi, não, estes gajos querem guerra, então vamos à guerra. E então é o que se sabe, acabou nas Suécias, no Brasil, na Ucrânia, já corri aí o mundo todo em busca da verdade, sozinho, de carro, de avião, de barco, o que for preciso, porque nada disto faz sentido, e agora já percebo o que é que se passa. Na altura que eu andava aí a vasculhar pelo mundo, até com essa raiva dentro de mim, a tentar procurar a verdade, eu não sabia o que é que se passava. Agora posso dizer que não sei tudo, mas já sei muito do que é que se está a passar. Sérgio, 3 anos voltados, olhando agora para trás, já se começa a saber muita coisa. No entanto, vamos começar pelo início, justamente por aquilo que tu agora mencionaste. A certa altura do campeonato, tu foste taxado de muita coisa, tu e todos os que de alguma forma estavam em sintonia com o teu sentir, com a tua revolta, como dizias há bocado, com essa sensação de que a liberdade estava a ser privada e estava a sê-lo em nome de um suposto bem comum que às tantas começou a não fazer sentido. Desde chalupas, desde negacionistas, desde as ironias em torno dos jornalistas pela verdade e etc. Coisas, e agora com também muita ironia, extremamente desagradáveis e por aí afora. Valeu a pena? Eu sei que me vais dizer que sim, mas valeu a pena todo o teu sacrifício pessoal e toda a tua exposição em nome daquilo que tu sentias e pensavas, atravessar tudo isto e toda esta rotulagem que levaste em cima? Claro que sim, claro que valeu, porque a recompensa que eu tive foi receber, não são centenas, são milhares de pessoas que me mandaram mensagens privadas. Eu só para teres noção, eu perdi o controle da minha caixa de mensagens do Facebook, eu já nem consigo ir lá porque eu já sei que não consigo, está atulhado, e mesmo às vezes o WhatsApp, o Telegram, etc. De pessoas que me dizem, Sérgio, foi por causa dos teus programas que eu depois comecei a fazer programas onde eu ia buscar os vídeos, eu criei uma base de dados gigantesca de tudo o que aconteceu nestes 3 anos, tenho tudo guardado, e confrontava tudo o que estava a acontecer com vídeos factuais do que é que estava a acontecer. E houve muita gente que viu esses programas e percebeu, isto faz sentido, porque ele não está a dizer por dizer, ele está a mostrar como é que as coisas são. E muita gente disse, Sérgio, eu abri os olhos, eu deixei de viver no medo, eu deixei de usar máscara, eu não me piquei, etc, etc. Pronto, e essa foi a maior recompensa que eu tive, foi ver que ajudei muita gente que vivia no medo daquela energia negativa das televisões, de repente passou a ter uma vida mais, pronto. E depois também o facto eu não fazia isto só por mim, eu fazia isto também pelos meus filhos, pelas futuras gerações, porque eu tenho duas crianças de 7 e 8 anos, que eu não quero que vivam assim num mundo onde de repente lhes tiram os direitos, tiram a escolaridade, obrigam-nos a andar amordaçados só porque sim. Não, isso não aceito. Então esta luta também começou a ser principalmente por eles, porque eu sei desobedecer, e eu desobedeci em grande estilo, eu nunca usei máscara, ficou famosa, ainda está no carro guardada para a próxima pandemia, uma máscara, uma coisa de renda fininha com buracos, está guardada para a próxima, em 2025, 2026, que eles já simularam o evento de 2025, está guardada. Nunca usei nada, fui para o Brasil com um atestado do médico falso, feito por mim neste computador que está aqui à minha frente, porque lá obrigavam a ter que se tivesse injetado. Furei todos os confinamentos e tudo e mais alguma coisa, e mantive a minha imunidade acima de tudo,
forte e robusta, porque não fiz nada disso, nem dessas coisas todas que tanto penalizaram os portugueses. E, portanto, a recompensa foi essa, foi tirar o medo a tantas pessoas e também a mesma sensação que eu tive quando fui à manifestação, onde eu percebi, espera aí, afinal eu não estou maluco, afinal eu não sou o único. E quando essas pessoas viam os meus programas e que tinham, eu cheguei a ter 700 pessoas a comentar, porque naquela altura os meus programas era tipo a Mila Ferreira, que é a cantora Mila Ferreira, ela disse-me, Sérgio, os teus programas nesta altura faz lembrar o 25 de Abril, em que as pessoas agarravam-se ao rádio a ouvir, a resistência a ouvir. Pá, os teus programas são a única luz que nós temos aqui. Porque eu fazia programas de 1 hora muito bem elaborados e então as pessoas comentavam, eram ali centenas de pessoas a comentar que se sentiam que não estavam malucas, sentiam que era uma família e que afinal, ok, isto faz sentido. Essa para mim foi a grande recompensa, ajudar também essas pessoas que estavam com uma revolta tão grande dentro delas, que eram bloqueadas no Facebook, eram bloqueadas no Instagram, não podiam falar, ou se falavam também tinham 3 ou 4, 5 pessoas que metiam um like e ninguém lhes dava muita atenção, porque já estavam rotuladas de negacionistas, e de repente ali percebiam, espera aí, este gajo está a falar, está a ter 700 pessoas, 800, este gajo está a dizer o que eu quero, e muitas pessoas viam em mim a sua voz, porque não havia ninguém, não havia uma televisão, um jornalista, uma figura pública que falasse nada, e apareceu o Sérgio que conseguiu, como fui à Suécia, mostrar um país que, quando aqui estávamos no segundo confinamento, em dezembro de 2020, mostrar um país onde estava tudo aberto, normal, a vida normal, e aqui tudo fechado. Muita gente também aí acordou. Então eu fui tentando sempre mostrar evidências. Cheguei a comprar bilhete para ir à China, eu queria ir a Wuhan mostrar como é que as coisas estavam, perdi esse dinheiro porque depois negaram-me o visto, mas não fui à China, fui de carro até à Ucrânia, etc., para mostrar que noutros países da Europa a malta estava-se a borrifar, a cagar completamente para o vírus, onde que em Portugal estava tudo cheio de medo. E, portanto, por isso tudo valeu muito a pena, porque eu posso dizer que se calhar há muita gente que hoje em dia tem a sua imunidade robusta, porque parou de usar máscaras, parou de ter medo, parou de ver televisão, não se inoculou, etc., por causa do meu contributo que eu tenha dado nesses programas e ajudar essas pessoas que se sentiam tão sozinhas, sentiam-se revoltadas e viam em mim a voz delas. E essa foi a maior recompensa. E por isso é que eu não desisto, e já disse na última manifestação que tive na Habeas Corpus, ali em Lisboa, isto agora vai ser um trabalho até o último dia da minha vida, porque isto é tão grave o que estamos metidos, é tão desleal, é um inimigo tão sujo, tão porco, tão desonesto, que nós temos que ir com tudo, e eu quero ir por mim, pelos meus filhos, e acordar cada vez mais pessoas. Não quero que pensem como eu, quero apenas, o meu trabalho não é para fazer as pessoas pensarem como eu, é mostrar outras coisas e as pessoas depois pensarem. Por isso é que ainda agora estava a comentar contigo em off, estou a preparar aqui um trabalho que vou publicar logo, de uma celebridade em Hollywood, mais uma que vai dar a cara sobre este genocídio que estão a fazer à humanidade, porque se eu não o fizer, se calhar não há ninguém em Portugal que vai fazer essa tradução, que vai fazer essa edição, e então é um trabalho que eu às vezes me sinto um bocadinho sozinho, mas que eu pergunto, se eu não for eu a fazer, ninguém vai fazer. E dou-te um exemplo, houve uma conferência em Viana do Castelo sobre a liberdade, onde eu fui o único que foi lá fazer reportagem, editei os melhores momentos, partilhei em diversas redes, desde o Instagram, o Twitter, o YouTube, etc. O YouTube não, porque o YouTube não deixa, mas partilhei em muitas redes, porque senão toda aquela informação valiosa que foi dita nessa conferência ficava só lá para as pessoas que lá viram. E falou a doutora Margarida, falou o Rui Castro, falou o Gustavo Santos, falaram médicos espanhóis, etc. E quem diz isso diz a outra conferência que houve agora também com a Cristina Jiménez, uma escritora espanhola, o Ortiz. E eu vou lá fazer esse trabalho de editar, tirar os melhores momentos e agora perguntas, se eu não for, alguém faz? Não, ninguém. E o mesmo aconteceu ainda há 2 semanas, quando houve nas tertúlias da Junqueira, em Alcântara, uma tertúlia muito importante sobre esta revisão constitucional que está a ser feita, que é um atentado à nossa democracia. Estava lá o ex-bastonário da Ordem dos Advogados, estava lá o Ribeiro Caixa, etc. Achas que alguém lá foi fazer reportagem? Ninguém. Portanto, foi aí que eu penso, bom, se eu não for, ninguém vai, então tem que ir. Pronto, e percebi que o alcance daquilo que as coisas que eu faço, eu não tenho noção, às vezes não temos noção do alcance que as coisas... Como, por exemplo, tu estás a fazer este programa, se calhar não tens noção quem é que pode estar a ver em África, na Ásia, na Inglaterra, no Luxemburgo, a gente não sabe. Eu já dei por mim os meus programas a serem traduzidos em linguagem gestual no TikTok no Brasil,
para milhões de pessoas. E eu vou passar o TikTok, olha, sou eu, estão ali a fazer, então, mas como é que é possível, meu? Tipo, ainda há 2 dias ou 3, deputados brasileiros ultra com milhões de seguidores, cantores, netinhos, a porem likes nas minhas publicações, a partilharem. Então, mas isto, a sério, mas isto já está assim nesta... pronto, e a gente às vezes pensa assim, isto cansa-me, isto é desmoralizador, se calhar não vai a lado nenhum, mas não, as coisas acabam sempre por... Há sempre alguém que vê, há sempre alguém que acorda e essa é a grande recompensa. E porque os likes e os seguidores eu estou-me a cagar. Eu já perdi não sei quantas páginas com 60 mil pessoas, já perdi 13 canais do YouTube. Eu estou-me a cagar, eu volto sempre. Pronto, porque se fosse para não perder seguidores... Desculpa interromper-te, a última vez que eu ouvi tu falares, por exemplo, no Facebook, tu dizias que já ias na 7ª página. Isto sim. é 7 páginas coisa... e uma delas, a penúltima, tinha 50 mil seguidores. Mas se eu quisesse manter os seguidores, os 50 mil seguidores, eu não publicava nada sobre vacinas, eu não publicava nada sobre máscaras, e publicava o que é politicamente correto. E pronto, e estava e tinha a página, mas eu não. Eu tenho que dizer as coisas. Eu corro ao risco de me deitarem abaixo, eu volto. O YouTube, vou no recorde. Este é o meu 14º canal. E olha, mas não, é assim que eles querem. Mas pronto, mas depois aprendemos a sobreviver. À pala disto, eu agora tenho um Rumble, que é uma plataforma alternativa, onde já tenho 2.000 e tal pessoas, quando eu posso falar tudo o que eu quero. Tenho o Telegram, tenho o Odyssey, tenho o Getter. Agora, eles obrigaram, graças a esta censura desleal e imunda, obrigaram-nos a ter que tomar outros caminhos. E pronto, e há males que vêm por bem, e agora, quando nos censuram de um lado, aparecemos no outro. É como o Instagram, eu tenho 2 Instagrams, deitam-me uma publicação abaixo de um lado, eu apareço no outro. Se me deitam nesse, apareço no Twitter, se deitam o Twitter abaixo, apareço no Getter, se me deitam o Getter abaixo, apareço no Facebook. A mensagem vai sempre para algum lado, sempre. Agora, pronto, isto mói, cansa, requer trabalho, mas esta é a missão que eu aceitei. E aceitei e vou com ela até ao fim. Eu sei qual vai ser a resposta, no entanto, importa fazer a questão. Tu fazes isto, mas tu não és patrocinado por ninguém. Tu fazes isto por ti, às tuas próprias expensas. É correto? Sim, mas há pessoas que ajudam, porque eu criei um site, o www.canalsergiotavares.pt, onde eu tenho lá a possibilidade, quem quiser dar um donativo, quem quiser fazer uma subscrição. E há pessoas que espontaneamente chegam lá, quero contribuir, e ajudam-me, ainda bem, porque assim eu consigo aos poucos, por exemplo, olha, este microfone está aqui, foi o Alfredo quer emigrar, que até ou seja, os teus programas têm tanta qualidade, mas o som é muito amanhoso, e contribuiu. Quem diz isso diz outras coisas, o ecrã, o fundo que eu tenho, etc. E agora, aos poucos, eu também criei essa plataforma também para poder receber algumas ajudas. Porquê? Porque eu quero criar uma equipa ao estilo do Rebel News, aqueles jornalistas do Canadá que encostaram o Albert Bourla, o CEO da Pfizer, à parede quando ele esteve em Davos, que o Alberto Bourla e todos, e os confrontam com aquelas coisas todas que os jornalistas nunca confrontam. Então eu agora o passo seguinte aos poucos é reunir capital suficiente para contratar um cameraman para vir comigo, porque eu quando vou fazer uma reportagem, como vou fazer agora no 25 de Abril contra o Lula, quando vou fazer no 20 de Maio contra o grupo Bilderberg, eu vou sozinho. Uma mão segura no microfone, a outra segura na câmera e eu ando ali. Porque pronto, ainda não há condições de ter um cameraman comigo, mas um dia, acredito que sim, porque as pessoas têm sido generosas, vão ajudando, vão apoiando, e eu acho que sim. É como a Página 1, é o jornal que vive também dos donativos, e felizmente as pessoas perceberam como aquilo é tão importante e tão crucial e tão essencial a informação que lá vai, que há muita gente que apoia a Página 1, felizmente, e eu espero também conseguir atingir esse nível de apoio, que é para também, na minha área, que é a área audiovisual, também conseguir fazer um trabalho tão bom como a Página 1, porque ideias não me faltam. E nomeadamente essa de formar uma equipa e apertar esta gente toda, desde o António Costa, Graças Freitas, Marta Temidos, todos, apertá-los todos à parede, porque uma coisa é ir um badamé como eu, com uma câmera e com um telemóvel, olha lá, então, e a pessoa... outra coisa é parecerem mais 3 a filmar, com câmeras, e a pessoa fica intimidada e a pessoa sente-se apertada, que é o que os Rebel News fazem, e então pronto, um dia, talvez, eu acho que sim.
Sérgio, tu chegas a repórter cidadão um bocado pelo teu senso de cidadania ativa e pronto, tu há bocadinho falavas até num poder que seria um bocado até transcendente, que te impulsionou, digamos, a assumir esta responsabilidade de cidadania da tua parte. Tu chegas a ser o repórter cidadão, porque tal como tu dizias há bocadinho, mais ninguém vai cobrir o outro lado da história. Pelo menos há uma história a ser contada, mas na história há vários intervenientes, mas só estamos a ouvir e a ler e a ver aquilo que nos é trazido dentro de uma determinada linha. Tu assumes o outro papel. Isto, naturalmente, já falaste há bocadinho que sofreste ameaças de morte e vários tipos de ofensas e etc. Claro que isto tem-te causado algum agastamento também, mas por outro lado também te tem dado aí também impulso para continuares cada vez mais forte até. Tu sentes, ou melhor, como é que tu sentes e como é que tu integras o ódio que te é destilado e visado? Bom, eu agora estou num estágio diferente. No início, eu era aquele gajo e perdi muitas páginas também. Páginas e não foi páginas, mas muitos bloqueios que tive foi por responder às pessoas que me destilavam ódio, que me ofendiam e tudo e mais alguma coisa. Porque eu também tinha essa fúria dentro de mim, essa revolta da injustiça que estávamos a viver. Então, no início, eu respondia e afetava-me. Até que depois comecei a ganhar estaleca e comecei a perceber, mas espera, isto são gente que não me dizem nada. Esta gente, para que é que eu vou dar importância a esta gente que ainda por cima estão do lado errado da história, estão completamente desnorteados da cabeça, um dia se calhar vão perceber o mal que estão a fazer, para que é que eu vou perder a minha energia com isto? Se eu deixei de ver televisão, deixei de ver noticiários e tirei de mim essa energia má, para que é que eu vou deixar gente que não me diz nada e que não me interessa de nada a inundar-me com energia má? Então comecei simplesmente a bloquear. Ok, dizes merda, ofendes, és bloqueado. E não respondia, deixei de responder. Páginas que fizeram a dizer mal de mim, da doutora Margarida, do Rui Castro, etc. Deixei de as visitar, nunca mais, não sei. É como se... E uma pessoa não vê, não existem. Deixaram de existir. Então já me passa ao lado. Às vezes tipo, mandam, como o meu número de telefone é público, está no site. Às vezes vão para o WhatsApp e mandam mensagens também a ofender e não sei o quê. Pá, uma ou outra ainda manda um áudiozinho, tipo, olha lá, dou-lhes aquela tacadazinha, mando-os para o regar e depois bloqueio, só para também me dar um... Pronto. Mas tirando isso, não ligo. Lido bem com isso. Lido muito bem com isso. E a cena do ser o repórter cidadão tem a ver, principalmente, começou com as manifestações, porque nenhuma televisão, raramente iam às manifestações e às vezes... O que é que aconteceu? Desculpa interromper o teu raciocínio. Sim. O que é que aconteceu com a comunicação social? Opa, agora está tudo explicado. A comunicação social está ao serviço desta nova ordem mundial, ao serviço dos governos, não os governos que os governos nem mandam, mas ao serviço dos senhores, dos oligarcas que mandam nisto tudo, que se reúnem em Davos, no Fórum Económico Mundial, que se reúnem no grupo Bilderberg, porque nós temos 3, 4 grupos de informação a nível mundial e esses grupos de informação não são públicos, não são dos Estados, são privados, precisam de ganhar dinheiro e são de alguém, pertencem a alguém, pertencem a esses oligarcas que controlam os governos, que gerem as soberanias dos países, etc, etc. E por isso é que nós na pandemia vimos as televisões em todo o mundo a darem a mesma linguagem, as mesmas notícias, tudo igual, e todas a rotularem quem tinha uma visão diferente de negacionistas, todas a ofenderem, todas a perseguirem, nunca a darem lugar ao outro lado da narrativa, porque tinham todas as ordens para só servir aquele lado. E agora nós temos escândalos como o Twitter Files, onde isso está mesmo a vir a público. Sabe? Eles tinham indicações para censurar, toda a gente tivesse uma opinião diferente, mesmo que ela estivesse correta, censurar. O Facebook ainda o faz, o YouTube ainda o faz, o Twitter deixou de fazer, desde que o Elon Musk comprou, o Instagram ainda o faz, mas agora, como o Twitter não faz, já nós conseguimos descobrir muita coisa que passa. Então as televisões estão logo ao serviço desses oligarcas e desta nova ordem mundial, sem dúvida alguma, são os servos, são as bitches desta gente, e é um papel ridículo que às vezes olhamos para eles e dizemos, esta gente vendeu-se. Mas tens a noção que eu vou romantizar um bocado para não ofender assim por demais. Tens a noção que estas meretrizes da comunicação social
fazem parte dos tentáculos de um grande polvo. Há bocadinho que estávamos a mencionar das ofensas e até das ameaças de morte, etc. Tu não temes, bem no fundo, lá no fundo, não temes que este polvo te queira aniquilar a todo custo? Esse é um risco que eu corro muito grande, sem dúvida. Podem-me limpar o sebo a qualquer momento, mas isso aí é assim, infelizmente, não há volta a dar. Eu não vou voltar atrás, não vou desistir e pronto, isso é um risco que eu corro. Eu e a minha família, não há muito a fazer. Ainda por cima eu toco em assuntos muito sérios. Eu fui dos primeiros a dizer o que é que realmente, logo em março do ano passado, em relação à guerra da Ucrânia, todos somos pela paz, mas eu fui dos primeiros a dizer, calma pessoal, isto não é bem assim. Claro que aqueles são maus, os outros também são maus, mas aqui, aliás, aqueles são maus, a Rússia claro que são maus, mas a Ucrânia também não são bons. Atenção, há aqui merdas por trás que é preciso saber e que a televisão não vos quer deixar ver e quer que vocês agora se fixem nos bons e nos maus e que não pensem em tudo o resto. Fui dos primeiros e fiz um programa onde eu expus também a podridão que há do outro lado, do lado supostamente ofendido. Choveram aí ameaças de morte até da Ucrânia. Até da Ucrânia e tudo. Já agora, por curiosidade, como é que tu vês perdão, a emissão de um mandato de captura internacional para o Putin, já agora? É um número de circo. É um número de circo. É assim, estas sanções lixaram-nos a nós todos e não à Rússia, porque a Rússia, entretanto, passou a estabelecer ligações comerciais com a China, com a Índia, com os países do BRICS, com o Irão, com o Iraque, etc. E então continuam robustos. E é como disse o general Agostinho, a Rússia vai acabar por ganhar isto, só que porquê que não há negociações de paz? Porque há interesses por trás, nomeadamente os Estados Unidos estão a ganhar na venda de armas, estão a ganhar na venda de gás de xisto, a empresa que fornece as armas é a BlackRock, que é uma das empresas que ainda por cima está por trás desta trama toda, é a mesma empresa que vai fazer a reconstrução da Ucrânia. Portanto, quanto mais armas vender, mais eles ganham. Quanto mais tempo durar a guerra, mais eles ganham. Quanto mais destruição, mais eles ganham. Eles ganham das duas formas. E depois os Estados Unidos ganham porque a Rússia fica enfraquecida, é o seu grande inimigo. Os Estados Unidos, desde 1980, que têm laboratórios bioquímicos na Ucrânia. A Ucrânia que é o país mais corrupto da Europa. Portanto, há ali muita coisa ainda por cima que se matam numa guerra do Donbass desde 2014. Não é uma guerra nova ainda por cima, porque não é uma invasão de ficar com a Ucrânia toda, não. Tem a ver ali com o Donbass, como houve com a Crimeia, onde, cá está, eu volto a dizer, não há bons nem maus, são todos maus. Ali não há, é tudo mau, tudo mau. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. E as televisões, até na porcaria da guerra, que nos está a penalizar a nós, fizeram essa lavagem cerebral como fizeram no Covid, em que encheram as pessoas de medo, também na guerra estão a fazer essa lavagem cerebral e não deixam as pessoas pensar por elas próprias e perceber as causas que estão por trás da guerra. Portanto, por isso tudo, por esta mentira ser tão grande e por os jornalistas estarem a fazer um serviço tão mau, tão nefasto, é que eu, Sérgio Tavares, percebi quando ia às manifestações que eles não iam lá, e eram manifestações pela liberdade, às vezes até tinham mais do que as da CGTP, dos professores, etc. E eu perguntava, então, mas esta gente não interessa a comunicação social? Não importa? E eu percebi, sou o único a fazer cobertura e a ouvir as pessoas ali e os organizadores, sou o único. Pronto, então a partir daí eu percebi, ok, se eu não fizer isto, não há quem o faça, ou pelo menos há quem o tente fazer, mas se calhar não tem a visibilidade, não tem o jeito que eu tenho para fazer isto. Então foi aí que eu decidi, ok, vou fazer isso. E depois tive a oportunidade também de entrevistar muita gente de valor, muita gente que me deu um conhecimento absurdo, que eu lá percebia de vírus e de pandemias e de nova ordem, não percebia nada. Aquilo que eu disse no início, eu vivia uma vida de festas, uma vida de alegria, de bom vivan. Não, mas o facto de entrevistar pessoas, desde médicos brasileiros, portugueses, o Dr. Pinto Coelho, entrevistei o Dr. Fernando Nobre, a Dra. Lucy Quero, o Dr. Augusto Nasser, a Alessandro Loyola no Brasil, entrevistei jornalistas, Alan dos Santos, entrevistei tudo e mais alguma coisa, que me ajudaram também a perceber muito do que passamos, e para não falar das pessoas aqui em Portugal também, desde a Joana Amaral Dias, o Gustavo, a doutora Margarida, o doutor Rui Castro, etc., que me ajudaram a mim e às pessoas que viam o meu canal a perceberem também o que é que está a passar. E hoje em dia é muito reconfortante, quando eu meto uma publicação, ver os comentários e ver tanta gente esperta. Porque, e termino agora a resposta só com isto, porque o grande erro desta gente foi que eles quiseram aproveitar de forma tão feroz esta janela de oportunidade que se abriu com a criação do Covid, com a criação da pandemia, que foi uma criação, que quiseram implementar tão rápido a agenda que eles têm, que aconteceu a muita gente o que me aconteceu a mim, que é despertei.
Despertei eu, despertou aquele, despertou, e despertaram tantos, que agora estão lixados. Porque nós vamos lhes fazer a vida negra e temos aliados também fortes, sejam ou bons ou maus, como o Elon Musk, não ponhas mãos no fogo por ele, seja bom ou seja mau, seja ou não seja, o que é certo é que dá-me a liberdade de eu falar no Twitter sem censura. E, portanto, só aí já valeu a pena ele estar lá. E portanto, esta luta vai continuar porque eles despertaram-nos e agora estão lixados. Estão lixados. Já voltamos ao raciocínio. Antes de mais nada, queremos também dar o nosso boa noite à Cristina Calçada, que nos está a acompanhar e nos deseja um bom programa. A Isabel Carvalho diz: grande Sérgio, não importa os seguidores, mas sim no que se luta com segurança e coragem. Passei o mesmo na pandemia, fui daquelas que recusou as vacinas e defendi sempre a verdade por trás desta pandemia económica. Sim, que só não viu quem não quis, e eu apanhei o vírus. Temos ainda também a Maria Silva, que diz boa noite a todo o cidadão. Já voltamos a esta questão de apanharem o vírus, porque isto foi uma das coisas que eu já te acompanho há algum tempo e tu dizias sempre, e foste inclusive, mas isso é outra pergunta que te quero fazer, uma vez que foste de alguma forma colaborador da Renascença. A malta que se inoculou e depois apanhou o vírus, isto, tal como dizias agora, acabou por resultar um bocadinho ao contrário, não é? O pessoal, quer dizer, inoculou-se, foi submisso a tudo aquilo que lhe foi imposto e apanhou na mesma o vírus. Isto ajudou, de alguma forma, as pessoas a despertarem também, no teu entender? Sim, porque pelo menos fez com que as pessoas percebessem a aberração que foi a porcaria do certificado de vacinação, do certificado verde, para não dizer a palavra. Porque aí as pessoas perceberam, espera aí, então mas prometeram-nos uma inoculação que impedia a transmissão, impedia de apanhar, impedia de passar. E afinal, isto aqui não impede porcaria nenhuma, então o que é que isto certifica? Aí foi a primeira, e pessoas como eu e como muitos batemos nessa tecla à exaustão. Eu dei-me ao trabalho de fazer diretos em vários pontos, desde os Açores, desde não sei o que, dar montes de exemplos. Pronto, essa foi a primeira. E depois, de facto, muitas das pessoas acabaram por perceber para elas próprias, espera aí, afinal, aqueles gajos tinham razão, isto afinal, então prometeram-nos uma coisa, e isto afinal é outra, pronto. E isso fez com que, de facto, abrisse os olhos a muitos, para não dizer o trabalho que eu e tu e muitos fomos fazendo, porque é aquilo que eu digo, foi sempre um trabalho de equipa, porque cada um à sua maneira. Eu produzia os conteúdos, eu fazia as reportagens, tu partilhavas, o outro partilhava, o outro comentava, o outro enviava para o WhatsApp, e criou-se uma rede aqui tão grande que ajudou a despertar muita gente. Uns despertaram por eles próprios, com essas incongruências todas, outros despertaram com o nosso trabalho que nós fomos fazendo. O povo não contava com isso, pois não? Não, o povo nem pensar, porque o povo prometeu uma coisa e saiu-lhes tudo ao contrário. E depois é a tal questão de os resultados agora estão a ser tão assustadores, onde de facto os países mais inoculados são os que têm as maiores taxas de mortalidade não em excesso, sem ser do bicho. Estão a haver relatos de reações adversas após pontapés, e esta semana que passou foi muito importante, porque tivemos o ministro alemão a admitir, ele foi um dos grandes. Se vocês ouvissem declarações do ministro alemão a vender a inoculação, ele dizia, tem que ser ele foi daqueles que ele queria pôr a inoculação obrigatória na Alemanha, obrigatória. Yeah. E agora, ele veio esta semana dizer, não, isto afinal é um grande negócio, isto afinal está a trazer muitos problemas, temos que indemnizar as vítimas. Portanto, estão a ver a diferença de discurso. E o próprio vídeo da RTP, que eu também ficou viral, que eu meti, onde ele que expôs isto também. Portanto, estas evidências todas já são tão grandes e o genocídio já está a ser a uma escala tão forte, que era aquilo que eu estava a dizer. Eu estou agora a preparar um vídeo que vou daqui a bocadinho já postar. Uma das dançarinas e cantoras das Pussycat Dolls, que era uma banda tão importante como as Spice Girls, denunciou há 3 dias atrás, numa entrevista onde ela chora, que 3 dias depois da tumba, a vida dela ficou arruinada e está cheia de problemas no corpo, e ela disse que tinha que falar porque já não dá para aguentar mais, e pergunta porque é que não há mais gente em Hollywood que também não fala, porque ela diz que conhece muitos relatos de famosos que também estão a ter problemas gravíssimos por terem sido levados
para essa situação. E, portanto, isto está a ser aqui está a acontecer tanta coisa ao mesmo tempo que, além desse facto que eu falei de nós despertarmos aos milhares, aos milhões em todo o mundo, o comboio da liberdade que houve no Canadá foi muito, muito importante. Houve manifestações que houve em Inglaterra, na Alemanha, na Nova Zelândia, foram todas muito importantes. Eu tive a sorte de estar em algumas. Eu estive em Bruxelas, no meio de 500 mil pessoas. Pronto, foi onde eu me senti quase a pessoa mais feliz do mundo, por sentir, respirei a liberdade, tive essa sorte. Em Madrid também, com a Habeas Corpus, etc. E, portanto, além disso, depois temos estes factos todos que agora vão começando a pôr a nu esta fraude toda, desde o New York Times a dizer que afinal a máscara não serviu para nada, o Cochrane Institute provou, 77 estudos provaram, portanto, está tudo, os confinamentos foram nefastos. A Suécia, o país que não teve confinamentos nem máscaras, é o que não tem mortalidade em Chile, ou que tem taxa mais baixa. Eles agora, os Lockdown Files, que é um programa que eu vou preparar na quinta-feira. Agora estou a preparar um programa onde eu vou expor os Lockdown Files, as mensagens trocadas pelo Ministro da Saúde e Boris Johnson, etc., em Inglaterra, que mostram que afinal foi tudo para impor o medo e para limparem a sua imagem de políticos e nada relacionado com a saúde pública, todos os confinamentos, etc. Eu vou preparar isso, porque aqui a nossa comunicação social fingiu que não se passa nada. Uma investigação do Telegraph brutalíssima, que põe a nu a mentira que foi esta pandemia. E os nossos jornalistas não falam no Lockdown Files, têm ordens para não falar, mas eu vou fazer um programa especial na próxima quinta-feira onde vou expor isso tudo e depois espalhar nas plataformas todas. E, portanto, estas evidências todas são tão gritantes que eles já não conseguem, já não conseguem esconder muito mais tempo. Mas apesar de e muito provavelmente vai ser o segundo Good Vibes que vai ser censurado, mas é tranquilo, porque eu também já criei um espaço no Rumble, portanto já estou um bocado a encorpar essa tua energia de opá, não dá por aqui, vamos por onde der. Pelo outro lado. Não, mas eu estou a tentar conter-me um bocadinho para não... Não, tranquilo. Porque eu sei que a casa gasta. Eu fui bloqueado num programa de novembro, fui bloqueado há 2 semanas, removeram-me o programa porque supostamente havia informações médicas falsas. E estamos a falar de uma coisa que foi de biorressonância magnética, portanto, eu revi o programa, nem sequer punhamos em causa coisíssima nenhuma, mas enfim, pronto, adiante. Não, mas olha, deixa-me só dizer muito rapidamente. Não te preocupes com isso, que é assim, o Facebook bloqueia vídeos da televisão. Aquela peça da RTP sim, que falava da RTP, exatamente. Esse clipezinho está a ser bloqueado no Facebook e não é nosso, é um vídeo da RTP. Portanto, vê lá o nojo que isto é. O que eu tinha bloqueiam eles próprios. O que eu te ia perguntar era, olhando, e apesar de, tal como estavas agora a falar, diz aqui a Sara Silva Almeida, atenção às palavras-chave. Sim, mas olha, também sobre isto, deixa-me só um segundo. Eu fiz uma live com o Gustavo Santos, onde a gente combinou, não vamos dizer a palavra V, pronto, vamos sempre dizer Rua da Picada. Eu até lhe mostrei uma placa a dizer Rua da Picada. Eu vi esse teu programa. Tivemos o cuidado de nunca dizer a palavra, não deitaram o Facebook, deitou na mesma abaixo. Deitou. É desleal, é estúpido, é ridículo. Não. Média digital não quer nada com as TVs, diz a Sara. Exatamente. Apesar desse vídeo que passou na RTP, que não foi um vídeo, foi uma notícia, ninguém inventou nada. Hoje vi uma entrevista do presidente da Câmara Municipal de Ovar ao Porto Canal, em que se falava dos 3 anos em que começou, esta coisa da chamada pandemia, não é? E em que ele falava do cerco sanitário que foi feito aqui no concelho de Ovar e etc. E eu tive um vislumbre daquilo que me dá a sensação que está a conhecer. E tu que estás mais por dentro disto e que passas a tua vida com um escrutínio muito mais atento e observador, há aqui 2 faces. Há alguns que já começam, mesmo nos mass media, a darem alguma visibilidade. E vai, a ideia que eu há bocado tive vai na mesma agora. A merda já lá estava, agora está a ser jogada mais no ventilador. Mas do outro lado, há também pessoal que quer capitalizar em cima disto e de alguma forma branquear o que de facto agora se está a ser revelado. Achas que o vão seguir fazer? Tens esperança que de facto, como dizia a Susana Amaral Dias há dias à conversa contigo, que haja responsabilização efetiva
dos grandes responsáveis de tudo isto e das atrocidades que se cometeram em nome de um suposto bem maior? Não, aqui em Portugal não. Aqui em Portugal não, porque basta olhar para a política, para os escândalos do PS, do PSD, e vemos que a culpa morre quase sempre solteiro, Sócrates, esta vergonha, este é o país da vergonha, não é à toa que somos o país mais inoculado, o país que mais máscaras usou, e eu posso dizer com conhecimento de causa, corri a Europa toda e nunca vi um país que usasse tanta máscara como Portugal, portanto aí nem pensar. Agora, o que temos aqui em Portugal há dois tipos de abordagens agora, pós-evidências, isto tudo. Temos aqueles que começam a admitir, como tivemos um vídeo da SIC Radical, um dos grandes, um comentador lá que dizia que eu ofendi os negacionistas por não usarem máscara, e agora vem um estudo do New York Times que diz que afinal isto não serviu para nada. Pronto, mas não podemos falar sobre isto. Pronto. Temos esses agora que começam a admitir, pronto, essas imagens ficaram virais. Temos o Luís Júdice, que veio agora dizer quando é que pedem desculpa. Temos já vários que começam a admitir, afinal os confinamentos foram errados, afinal as máscaras foram erradas, Temos esses que agora começam a dar, como aquele especialista em sardinhas, que deu uma entrevista a dizer que a inoculação devia ser universal, os reforços deviam ser universais, e depois ligou para, isto acho que foi no Expresso ou no Público, ou na Visão, já não me lembro, ligou para lá pedir para mudar, que afinal ele não queria recomendar para todos, mas só para os grupos mais de risco, etc., porque lá lhe bateu na cabeça, com estas evidências todas, e eu agora dizem crianças outra vez, pronto, e mudou, pronto. Esses agora estão a dar um passinho atrás. Mas temos os porcos, os javardos, tipo o Filipe Freud, que mantém a narrativa até ao fim, mantém a postura até ao fim, sim, crianças sim, máscaras sim, confinamento sim, a própria Graça Freitas, eu ouvi a audição que ela teve no Parlamento com os deputados que lá tiveram, onde só os da Iniciativa Liberal e do Chega é que lhe apertaram, o PS elogiou e agradeceu o seu serviço, a do PSD elogiou o seu serviço, etc, e só houve lá dois que a apertaram. E ela não respondeu a nada e saiu de lá a achar que fez muito bem e que esta mortalidade em excesso não nada, pronto. Portanto, temos aqueles que começam a perceber, isto já é tão evidente demais que, vou reconhecer, como houve um vídeo de um inglês a dizer, a minha homenagem aos não inoculados, porque de facto eles souberam, eu que tanto os critiquei, tiro-lhes daqui o chapéu, eles são os heróis desta história toda, mas depois temos esses, os javardos, que vão manter até ao fim a sua postura de monstros, porque há muitos portugueses vão continuar a acreditar neles, e por isso é que esse Filipe Freud e o bastonário da Ordem dos Médicos, etc., tiveram a célebre estátua aqui em Lisboa com uma máscara com buraquinhos, e lá tiveram eles como se nada fosse, como se não percebessem a vergonha, a ruína, o caos, o genocídio que estão a fazer aqui em Portugal. Mas pronto, é contra esses que nós cá estaremos para expor, porque eu tenho tudo guardadinho sobre eles todos. Tenho uma pastinha chamada Filipe Freud, tenho uma pasta chamada Miguel Guimarães, tenho uma pasta chamada Graça Freitas. Está tudo guardado. Eles vão levar com tudo até ao fim. Uma das coisas que foste referindo ao longo do tempo, por acaso agora não tenho ouvido falares tanto isso, mas ainda há dias vi uma publicação e pensei, realmente faz todo sentido. Um dos slogans que usavas algumas vezes era não esquecemos, não os esqueceremos, salvo erro. Achas que é muito importante, 3 anos depois, ir lembrando o que foi dito, o que foi defendido, não como estilo de vingança, porque não creio que seja essa a tua intenção, mas para lembrar o que foi feito e trazer alguma responsabilização a estas pessoas, alguma vergonha até? Sim. Nomeadamente, às vezes, e brevemente, voltarei a mostrar uma compilação das atrocidades que fizeram, desde as célebres imagens dos parques infantis fechados, o idoso a ser multado por estar a comer um pão no banco de jardim. Essas coisas todas têm que ser relembradas. Não podemos, como no outro dia publiquei no Twitter, uma criança de 3 anos em Inglaterra, nos Estados Unidos, a ser forçada a pôr a máscara, e ele dizer, eu não quero pôr, não, tens que pôr. Essas atrocidades têm que ser lembradas. E o que esta gente fez também não pode ser esquecido. Houve aí acho que é uma Helena Ferro Gouveia, uma comentadora da CNN, que é um ser deplorável, um nojo de ser. E ela tem umas declarações, na altura da chamada pandemia, onde ela dizia, não, eu sou a favor de obrigarem toda a gente a tomar a inoculação. E eu no outro dia, e há uns tempos, publiquei no Instagram mesmo e meti lá, olha, não esqueçam o que esta mulher disse.
E ela viu, tanto que ela publicou no Facebook dela, vejam agora, o jornalista pela verdade decidiu fazer uma marcação, mas ela viu e isso teve muitas partilhas, porque ela recebeu a mensagem, isto para dizer que ela recebeu a mensagem, onde ela diz com todas as letras, eu estou a favor da obrigação. E agora, que ela sabe que que isto está a provocar 1001 problemas a milhões de pessoas, que ela sabe que não previne, não impede a transmissão, não impede que se apanhe na mesma, não impede que se morra, que não impede merda nenhuma, ela própria, a ver as suas próprias declarações, ela deve pensar, estes gajos têm razão. Portanto, percebes? E essa gente... nem que seja só por este gostinho de os fazer um bocadinho a sentirem-se envergonhados, eles vão ter que ser relembrados sempre do que andaram a dizer, do que andaram a fazer, porque foi tão grave, mataram milhões de pessoas, tiraram a escolaridade a milhões de pessoas, tiraram os empregos, arruinaram as vidas de milhões de pessoas. Não vale a pena enumerar, pronto, todos sabemos. Portanto, isto é tão grave. Desculpa interromper, mesmo a questão das pessoas que morriam, que não foram autopsiadas, familiares que não podiam visitar, houve muitas pessoas que sofreram horrores, não apenas financeiros, nem emocionais, etc. E nos lares, a morrerem sozinhos, abandonados. E eles sempre contaram tudo, eles sempre disseram tudo, eles sempre, desde o início, e tu sabes, Vitorino, na DGS eles diziam, atenção, uma grande parte dos óbitos não são do bicho, são por outras causas, mas nós atribuímos o bicho. Atenção, a média de idades das mortes do bicho é 81 anos. Eu ouvi isto logo no segundo mês da pandemia. E eu pensei, se é 81 anos, deixem os saudáveis em paz, meu. Protejam essas pessoas, mas deixem o resto em paz, meu. E acabou a média 81 anos. Perdão, e isso dito pela própria... Por eles próprios. Direção-Geral da Saúde, não é? A própria Graça Freitas falava que naturalmente podiam morrer de outra causa qualquer, mas era feito depois lá a despistagem e como acusava lá o bichito, era morto puro. Enfim, olha... E num teste que sabemos a fiabilidade que tem, né? Ainda por cima. Que o próprio criador veio dizer o que disse. Pronto. Temos aqui a Isabel Carvalho a dizer... Sérgio, se fosse na Rússia que te ouvissem a falar de uma pasta com cada nome, amanhã ninguém te ouvia. Olha, também tenho uma pasta a dizer Putin e tenho uma pasta a dizer Zelensky. Eu tenho tudo guardado, eu tenho tudo. Porque é assim, eu acredito que daqui a 50 anos, se calhar não estarei cá, mas nos livros de história estes criminosos vão lá constar. Tal como nós estudamos agora o nazismo e o genocídio que aconteceu, estes criminosos como Filipe Freud, como Miguel Guimarães, Graça Freitas, Marta Temido, António Costa, Marcelo, vão constar dos livros como os genocidas. Tenho uma convicção que sim. Olha, aliviando um bocadinho, tendo sido tu repórter pela Renascença, há uma rúbrica que eu confesso, não tenho que esconder nada a ninguém, não devo nada a ninguém, portanto lá vai. A Renascença é a rádio católica e tem um programa extremamente desagradável que de facto aquilo é uma coisa travestida de humor, onde é o uso recorrente, o corte e costura, ou melhor, cortar na casaca de certas e determinadas pessoas. Há bocadinho falavas aqui de pessoas como o Gustavo Santos, o juiz Rui Castro, a doutora Margarida Joana Amaral Dias, a Joana Amaral Dias também. Seguiram todos. Têm sido nomes que têm passado por aquela rúbrica e que são, eu não diria enxovalhados, mas... sim, mas gozados, sim. Gozados, fortes e de uma forma, pronto, assim um bocadinho... Isso envergonha-te um bocado teres trabalhado numa casa que hoje tem esta orientação ou muito pelo contrário? Não me surpreende. Eles fizeram também o Fernando Nobre, o massacraram ele. Não me surpreende. Embora eu comece a entender o fenómeno, porque é assim, eles têm ordens para isso. As ordens que eles têm é fazer reportagens como a TVI fez da doutora Margarida, dos Médicos pela Verdade, dos jornalistas comigo, dos jornalistas pela Verdade, descredibilizar, deitar abaixo e tudo mais. E depois também têm ordens para, atenção, através da comédia, gozar com eles, fazê-los cair no ridículo, que é para as pessoas não os ouvirem. Portanto, isso já faz tudo parte da agenda. Mas no caso da Rádio Renascença, como eles também não... Eles são privados. Aquilo tem que dar lucro, eles têm que não podem fugir da linha, que senão também não recebem os
subsídios estatais, etc. Portanto, eles servem mesmo as pessoas que mandam. E eu tive a oportunidade de estar com a Joana Marques num evento onde ela e as suas amiguinhas, eu que fiz um programa sobre a Joana Marques, de 1 hora, onde eu a rasguei toda e expliquei que ela não passava de uma palhacinha a dizer piadas secas e as outras duas macaquinhas a bater pratos a concordar. Pronto, eu fiz um programa, foi visto, muito visto, na altura era os Chalupas de Portugal, onde eu rasguei um a um os principais rostos da mentira, como o Gustavo Carona, Miguel Guimarães, etc. Pronto, a Rita Marrafa, a jornalista que ofendia as pessoas da resistência, etc. E eu estive com ela e eu disse-lhe, olha, é assim, eu até entendo que queres fazer humor e entendo que as pessoas se ponham a jeito para tu gozares. Porque nós, ao pormos coisas nas redes sociais, pomos-nos a jeito para sermos gozados. E assim aconteceu. Ela já fez 4 programas sobre mim. O último foi sobre o Brasil, onde eu disse à boca cheia a todo mundo, entrei no Brasil com um atestado falso. Pronto, eu pus-me a jeito para ser criticado por isso, como é óbvio, né? Pronto. Agora, o que eu lhe disse, olha, o que eu não entendo é porque é que fizeste uma marcação tão cerrada a cada um das pessoas que levantaram a voz contra esta fraude, que agora começamos a ter evidências que é de facto uma grande fraude, ou que pelo menos não é nada daquilo que se pintava. E tu fizeste questão de todos, um por um, e é isso que eu nunca vou perdoar. Porque é assim, ok, que gozasses comigo, um ou outro, ok. Agora, fizeste questão de todos. A Maria Vieira, a atriz também, que falou sobre isso, foi um por um e muitas das vezes sem fundamento. Pronto, eu tive a oportunidade de lhe dizer isso. O que eu percebi da experiência ali cara a cara com ela e com o marido, foi que, isto é o meu trabalho, não é pessoal, não é bem, se calhar nem é o que eu penso, mas pronto, dá canal, gozar com os negacionistas, dá visualizações e, portanto, vou fazê-lo, pronto. E o que é certo é que ela vai tendo cada vez mais visibilidade a gozar, mas também lhe saiu um bocadinho o tiro pela culatra, porque eu vou dar aqui um exemplo. Todas as vezes que a Joana Marques fez um programa sobre mim, todas, mas isto é sem exceção, os seguidores das páginas disparavam. Porque era gente que ouviu a piada, mas deixa eu ver o que é este gajo. E de repente, mas espera aí, eu também penso isto. Olha, vou seguir. Pumba. Percebes? E aí que eu, depois do 4º programa que ela fez, que eu até já disse, fiz um vídeo na brincadeira, ficou viral no TikTok, onde disse, Joana Marques, 4, meu, já não tens mesmo assunto, meu, já estás assim tão desesperada. Olha, mas é assim, Joana, bem ou mal, continua a falar. Pronto. 3 anos passaram. Olhando para trás, não ficas às vezes com a sensação de que estamos no século XXI. Estes 3 anos, será que adormecemos, estivemos num coma profundo e de repente acordámos num mundo de zombies? Sim, eu ainda por cima eu sou fã de uma série da Netflix que é o The Walking Dead, onde há mortos-vivos. Aquilo já vem na 11ª temporada. Pronto, eu adorei as primeiras, que o vilão, aquilo era muito bom. E houve alturas da pandemia onde parecia mesmo ver as pessoas ali de máscara. Pronto, eu até fiz no início, eu fazia muitos vídeos a gozar, porque eu sou muito gozão, muito. E o meu programa de quinta-feira, que era a Noite em Direto, tinha muito uma componente de gozo. Eu gozava, eu massacrei os covideiros, atenção, e eu agora não o faço. Agora tento fazer um trabalho sério, pronto. Mas eu sei que durante 2 anos eu gozei à força com as imagens dos covideiros de máscara, gozei, chamei-lhes tudo e mais alguma coisa também, porque, eu não conseguia, não aguentava não o fazer, porque eles punham, não dava, por isso é que, às vezes todos falhámos a certa altura deste percurso e tudo foi uma aprendizagem. Por isso é que eu disse no início, eu respondia às pessoas que ofendiam e desejavam a morte, depois deixei de o fazer. No início eu gozava que as pessoas que se deixaram levar pelo medo, agora deixei de o fazer. Porquê? Porque percebo que foram enganadas, como a Joana, foi um vídeo que eu até meti hoje, que a Joana fez um vídeo de 7 minutos onde ela falou disso, mas era muito longo e eu parti em de 2 minutos e hoje o segundo era precisamente sobre isso. Homenagem às pessoas que foram enganadas e vamos recebê-las, foram enganadas. Pronto. E eu passei por essa fase de gozar com elas, mas agora já não o faço. Pronto, agora já não o faço. E pronto, olha, tanto esqueci-me o que é que ia dizer, mas basicamente é isso. Faz mal. Esta condição de repórter cidadão confere-te, tu não só lutas pela liberdade, mas também pela autodeterminação e a capacidade de pensares também pela tua própria cabeça. Falaste várias vezes isso e foi uma das coisas que me cativou a acompanhar-te no início.
como também defendes posições que não são propriamente agradáveis. Uma delas é, por exemplo, estares completamente contra a vinda do Lula ao 25 de Abril, não é? Yeah. Ainda por cima à Casa da Democracia Portuguesa, como eras também um claro e transparente apoiante do Bolsonaro e do Trump, por exemplo. Sim. Isso não é propriamente jornalismo, mas enquadra-se perfeitamente no repórter cidadão, correto? Sim. A mim aconteceu uma transformação também aí, porque eu era daqueles que via televisão, e como eu via televisão, eu tinha uma ideia, por exemplo, do Bolsonaro lunático, tinha uma ideia do Trump doido, e eu nem gosto de política, nunca gostei, pronto. Só que o que acontece é que quando a gente estávamos naquela altura da pandemia, e que estávamos a ser tão asfixiados aos nossos direitos, eu comecei a receber imensos vídeos do Bolsonaro, onde ele defendia a liberdade, mas contra tudo e contra todos, com a Globo, com as televisões todas do Brasil a massacrá-lo, e o homem mantinha a postura e dizia não, da pessoa que ninguém pode ser obrigado, o confinamento, o lockdown vai trazer problemas, a máscara não pode ser obrigatória, e o homem dizia aquilo, dava o corpo às balas. Eu tirei o chapéu e passei quase que ele era o meu Deus no Brasil. Como é que um único chefe de Estado a nível mundial, com a comunicação social toda a massacrá-lo, a pegar naquilo, a chamar-lhe genocídio, ele mantém-se até ao fim com a sua, e o tempo dele razão, pronto. E percebi que o Trump também pensava assim, pronto, embora a gente nunca vamos pôr as mãos no fogo por políticos, os políticos, pronto, têm a sua agenda e pronto. Mas o Bolsonaro sempre foi um bocadinho tosco de, em vez de pensar politicamente, ele dizia o que lhe saía, o que lhe ia na alma, e por isso é que ele perdeu muitos votos, porque a oposição e os jornalistas já pegaram por aí, chamaram-lhe genocida, porque ele sempre defendeu o livre-arbítrio, a liberdade, como o último vídeo que eu meti, está no canal Sérgio Tavares, onde ele diz, a mim atacaram, o outro lado diz, como é que é? Picar. Eu digo liberdade. Pronto, pronto. E portanto eu fiquei fã dele. E depois, como tive a oportunidade de ir ao Brasil fui sozinho também, claro, dar as minhas custas, para fazer o 7 de setembro, que foi um grande acontecimento que lá houve, e senti o calor humano daquele povo, a esperança daquela gente, ainda mais fã fiquei, porque ele recebeu-me, o Bolsonaro recebeu-me, eu estive à frente dele, ele falou-me no meu microfone, embora depois tive problemas técnicos, mas essas imagens estão guardadas, eu mostrei na altura e tudo. Ele recebeu-me. Qual é o chefe de Estado que recebe um cidadão que chegou no dia antes do país, não é jornalista, porque eu não tenho carteira de jornalista, e ele falou-me, recebeu-me, aliás, de manhã, portanto, para perceberes a simplicidade daquele homem. E pronto, e virei muito fã dele, e sem dúvida mesmo. E o Lula, quanto mais vídeos eu recebo dele, percebo que ele está mesmo ao serviço desta nova ordem mundial, destes globalistas, tal como o Joe Biden, tal como o Macron, tal como a Jacinta Ardern na Nova Zelândia estava, e porque ele é o oposto, ele quer obrigar a tudo, quer impor a censura nas redes sociais, é um mentiroso, é um bandido, pronto. E então eu também, com esse carinho que eu tenho pelo Brasil, por eu saber que este que lá está agora faz-lhes tanto mal, tanto mal, e o outro, bem ou mal, com os defeitos que tiver como político, estava a fazer bem, estava a fazer minimamente bem à população, eu quero também dar o meu contributo e também espalhar a mensagem por ele. E é aí que entra aquela cena que eu te disse, que às vezes achamos que o nosso trabalho não é assim tão longe. Eu posso dizer-te que, porque é que, por exemplo, há um partido que vai fazer uma manifestação contra a vinda do Lula, que é o Chega. Pronto. E o Chega nunca falava nada contra o Lula, nunca. E de repente o André Ventura começou no Parlamento a chamar o bandido, não sei o quê, o ladrão. Porquê? Porque houve alguém que pelo meio fez o caminho primeiro. Eu, Miguel Macedo, que também é um youtuber que também fala muito sobre o Brasil, etc., que mostramos que realmente ele é bandido, que realmente um era 8 e 8 e 80, abrimos o caminho para que agora haja intervenientes políticos e pessoas, figuras públicas também, que já tenham coragem de falar. Porque se nós não abríssemos esse caminho, eles não iam ter coragem, que iam ser logo pisados e atacados. E, portanto, este trabalho é tudo muito importante, muito importante. E eu virei fã, Bolsonaro. Até me provarem o contrário, fã. É como o Elon Musk. Toda a gente diz, não, o Elon Musk é um lobo vestido em pele de cordeiro. Ok, seja. Mas neste momento ele permitiu-me eu falar sem censura. Eu tenho liberdade de dizer as palavras que eu quiser no Twitter. Tenho lá 12 mil pessoas e, portanto, até me provarem o contrário, ele foi o gajo que me devolveu a liberdade e a capacidade de falar. Portanto, neste momento sou fã. Se ele me provar que tem outras intenções, cá estarei para o expor. Mas neste momento sou fã. Digam o que disserem. E o Bolsonaro é a mesma coisa. E o Trump.
Eu hoje tive cuidado de ver uma entrevista que fizeste ao Gonçalo, creio que é Souza. Sim. Pronto, não tinha visto ainda esse, hoje tive cuidado de ouvir, não tive a ver, sequer andei só aqui por casa e andei a ouvir. Parece um maluquinho que anda com uma aparelhagem ao ombro. Não, eu também, eu ando com o telemóvel na cozinha, estou a cozinhar, a lavar a louça e estou a ouvir entrevistas e a ouvir outras opiniões. E então achei curioso que nessa conversa que confesso que tinha uma ideia um pouco errada do Gonçalo Souza e gostei imenso da entrevista e em determinado momento ele mencionou um facto curioso que é o Trump foi um presidente tão... Ele não disse isto, mas foi um presidente tão trampa que foi o único que não criou nenhum conflito. Isto deixou-me a pensar... o Trump e o Bolsonaro eram desalinhados do polvo? Eram desalinhados da nova ordem mundial. Só para teres uma ideia, o Bolsonaro não assinou o tratado pandémico da OMS, o tal que quer passar acima da soberania dos povos. Portugal disse logo que sim. Bolsonaro, eu tenho essas declarações, nenhuma organização passa acima da soberania do nosso país. Queremos ser nós a mandar e a gerir as nossas... Pronto, portanto, e isto para os globalistas, o quê? Não, então, mas ele não vai... É que nós precisamos de ter poderes para pôr as pessoas de máscara, para fechar as pessoas em casa. Pronto, por isso é que o puseram de lado, da maneira como sabemos, porque as eleições no Brasil, aquilo teve ali muita coisa, tal como as dos Estados Unidos. Os algoritmos foram iguais, foram muito estranhos, e a dos Estados Unidos com o agravante de que o grupo Bilderberg reuniu-se em 2017. Eu tenho essa notícia e já mostrei, que eu fiz um programa sobre o grupo Bilderberg, e em 2017 a capa, as letras grandes era Grupo Bilderberg reuniu-se e está de olho em Donald Trump. De olho. Porquê? Porque para aqueles oligarcas todos, ter um homem que defende a liberdade e que não alinhava em confinamentos, em máscaras, e que não alinhava em guerras, que não alinhava em conflitos, etc, e que não lhes dava os poderes que eles queriam, porque o Trump tem tanto dinheiro e ele lá precisa de servir a alguém, de baixar a cabeça a alguém, o Trump tinha que ser eliminado. E foi, só que eles agora estão lixados, porque ele vai voltar. Ele está com uma cotação em alta, com umas sondagens, e vai voltar com os defeitos que tiver. Quem é que põe as mãos no fogo por um homem como Donald Trump? Ninguém. Agora, que ele, pelo menos, defende, é o menos mal, a mesma coisa foi o que eu disse precisamente ao Gonçalo. Eu odeio política. E eu até quando foi as eleições, o ano passado, eu fiquei na dúvida, vou votar no ADN, porque eu tenho muitos amigos lá e defendem a liberdade e estão comigo nas manifestações. Ok, pensei, talvez, mas depois pensei, mas não vai ter representatividade nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma, porque nós precisamos de alguém lá no Parlamento a dizer as coisas como elas precisam de ser ditas. Então, na altura, como não percebo nada da política, votei a Iniciativa Liberal. Só para perceber, logo aí percebes que eu não percebo nada da política, pronto. E disse ao Gonçalo também que se fosse hoje, eu votava no Chega, porque bem ou mal, é o único que lá dentro pode fazer alguma moça e, não é à toa, né? Teve nas audições à Graça Freitas, etc., foram os únicos que a apertaram, foram os únicos que levantaram agora a questão da mortalidade, foram os únicos que falaram do passaporte sanitário, etc. E o Gonçalo, por acaso, disse-me uma coisa que eu não sabia nessa live, quando falámos desses pormenores todos, porque eu questionei, então, mas porquê é que o Chega no início da pandemia não dizia o que diz agora, etc. E o Gonçalo explicou tudo isso muito, muito bem. Ou seja, o Chega tinha um deputado. Agora tem 12, portanto ele agora pode ter pessoas destinadas a dizer, fala da saúde, outro fala da educação. Na altura era o André Ventura, se ele tinha a coragem de falar sozinho, ele ia ser chamado de negacionista e o Chega, se calhar, em vez de hoje ter 12 deputados, tinha um na mesma, ou se calhar não tinha nenhum. E eu fiquei a pensar, se calhar, pronto. Também não ponho as mãos no fogo pelo André Ventura, não ponho as mãos no fogo por ninguém do Chega, não ponho as mãos no fogo por nenhum político. Agora, estou num tal ponto de desespero sobre o que nos está a acontecer que começo a achar que, ok, a nossa luta é muito importante, mas o caminho também vai ter que ser bem ou mal pela política, porque eles é que decidem. Bem ou mal vai ter que ser pela política. E eu olho para aquele Parlamento e vejo quem é que ali me pode minimamente representar, e há coisas que eu não concordo, como a posição deles sobre a guerra da Ucrânia, a situação da Constituição tem ali coisas ainda por explicar, e eu estou a tentar perceber também, mas bem ou mal, quem é que ali me pode representar? Eu preciso de alguém ali que me represente. E infelizmente não é o ADN. Se o ADN tivesse expressão suficiente, ou era que são dois partidos que lutam pela liberdade, ok, vamos apoiar, mas infelizmente nunca... Mas sabes dessa conversa que tiveste com o Gonçalo, eu por acaso nunca tinha tido
o vislumbre que ele explicou da questão da revisão constitucional. E fiquei aqui com uma esperança diferente, porque de facto esta coisa da revisão constitucional é uma coisa gravíssima que nós não temos, eu aqui falo por mim, nós não temos a real noção do que é que está a ser cozinhado, mas há ali uma esperança de que de facto esta gente não consiga levar este intuito avante. Mas olhando para o cenário político, tu dizes uma coisa que eu vou dizer de uma forma diferente. Não temos ninguém na esfera de poder que se aproveite. Concordas? Sem dúvida, sem dúvida. Então nós nem temos oposição, então nós temos dois partidos, um PS e um PSD, que andam de braços dados para nos fazer mal, fizeram na pandemia, vão fazê-lo agora com a Constituição, por isso é que cá está, eu estou-me a agarrar já a partidos pequenos, que na esperança de que sejam eles a mudança, seja para o oportunismo político, seja pelo que for, mas eu já estou num ponto em que eu preciso me agarrar a alguma coisa, porque o caminho vai ter que passar por lá, tal como em Itália. Meloni de volta, acabou com os certificados verdes, etc. Isabel, o PAN eu não sei, não me parece, porque o PAN foi a favor de todas as medidas da pandemia, de tudo o que era de mau, eles foram pronto. Portanto, em Itália tivemos a Meloni, que bem ou mal, pode ser vendida, pode não ser, mas pelo menos é contra a ideologia de género, é contra os passaportes sanitários, e isso já, logo aí, já ganhou pontos comigo. Temos agora na Holanda, caiu também lá um partido dos agricultores, que ganhou agora umas eleições que lá houve muito importantes. Nos Estados Unidos pode voltar o Trump. Se aqui em Portugal, imagina que é o André Ventura. Vamos lhe dar a oportunidade. Vamos dar, é o que eu digo. Deixem-me mostrar pelo menos. Pior do que esta merda que lá está, não pode ser. Não pode ser. Agora, vai ser o ADM que vai se fazer governo? Nunca. Infelizmente, eu gostava muito, mas nunca. Então eu vou desperdiçar o meu voto num partido onde eu tenho tantos amigos, onde tenho tantos guerreiros, mas que eu sei que nunca vai ter capacidade de decisão. Então vou arriscar, dar num, onde eu não ponho as mãos no fogo, mas quem sabe, nunca se sabe, pode fazer alguma coisa boa. E é essa a conclusão que eu cheguei, mas agora, recente, por isso é que eu não votei no Chega o ano passado, percebes? Estou a começar agora a perceber isso, porque eu estou a começar a perceber que, espera aí, noutros países estava eventos de mudança, com esses partidos de direita que estão a mudar as coisas, e aqui em Portugal, quem sabe se o próprio Chega, que eu nunca fui adepto, se calhar vai passar por eles. Quem sabe, olha, já não sei. A Sara diz aqui que vai ser preso na terça-feira. Quem é que vai ser preso, Sara? O Trump? Entretanto, o Trump não sei, brincou com isso, sim. Questiono eu, não sei. Acho que era o Trump. Tanto o Trump como o Bolsonaro a qualquer momento podem ser presos. Há uma história aí qualquer, uma questão do Trump, disse que ia ser preso. É o Trump, ela diz que é o Trump, sim. Eu não acredito. Depois não resisto a ir aqui atrás, por aqui o comentário da Isabel. Tento fazer um trabalho sério, gostei. A busca pela liberdade, Sérgio, vai mesmo tanto da seriedade à brincadeira. Falta é a coragem às pessoas. Nós viramos pessoas demasiado sérias, demasiado amedrontadas, ou isto também é uma questão um bocadinho cultural e muito nossa, Sérgio? Sim, é do nosso país e eu não tinha essa noção, sabes, que eu tinha aquela noção do português, o povo bravo, lusitano, corajoso, e afinal somos uns espanhonhas, sem dúvida, porque não, mas tu vês pela questão da TAP, vês pela questão dos bancos, a questão dos escândalos políticos, do país que deu maioria absoluta ao governo no ano passado, apesar de toda esta vergonha que nos fizeram. E a pandemia, não podemos fugir à pandemia, não é? Como é que é possível? A Europa tem tantos países e nós somos o número 1 na inoculação, o número 1 no uso de máscara e somos o número 1 no número de casos, ou seja, lá o que aquilo for, somos o número 1 da mortalidade em excesso, somos o número 1 de toda a porcaria. É um povo submisso, é um povo que vê muita televisão. Nós temos aquele hábito da refeição, ao jantar, ao almoço, notícias. E quem desliga a televisão começa a perceber as coisas como de outra forma, mas os portugueses não. Os portugueses consomem notícias e são daqueles que... Ainda hoje eu estava aqui a relembrar uma entrevista que fiz à Maria Vieira, a atriz, onde ela disse isso. Os portugueses veem a televisão e acreditam logo que o que a televisão diz é verdade. E enquanto que já nós e muitos já percebemos, não, se a televisão diz, se calhar é precisamente o oposto. Diz aqui a Sara que é como o Gustavo diz, ainda não estão na praia. Pois, exatamente.
já estamos à conversa há 1 hora e quase 10 minutos. Uma última questão, Sérgio. Será que a livre informação e o acesso a pontos de vista diferentes, e isto é o beabá do jornalismo, como bem sabes, quando um facto se torna evidente, ou pelo menos digno de notícia, há sempre, pelo menos é o que a carteira e a formação te diz, que tens de ouvir a outra parte, ou as partes envolvidas. Hoje, cada vez mais se percebe que isso não acontece. Não tenho problemas em dizer que, de facto, aquilo que vemos no jornalismo é aquilo que virou jornalismo, porque, de facto, é mesmo isso. Há uma narrativa instalada e acabou, não há contraditório. Achas que o teu trabalho, o trabalho de pessoas que, sendo diferente, passam um bocadinho também por passar a ideia daquilo que pensa, daquilo que sente relativamente ao que se passa no mundo, vai acabar tudo isto por gerar uma rede que vai ajudar a deitar abaixo toda esta narrativa instalada? Acreditas nisso? Vai sem dúvida, porque estamos muito fortes. Falando agora só aqui de Portugal, temos o Página 1, o jornal Página 1, que está a fazer uma marcação a esta gente de uma maneira. O Pedro é uma lapa para eles, é uma cobra ali a morder-lhes os calcanhares, e o Pedro vai até ao fim e não descansa, através da escrita, através da investigação, porque ainda por cima ele tem carteira, tem acesso a montes de coisas que eu não tenho, pronto, e tem aquele bicho do jornalismo, pronto, que o faz mesmo ir ali, pronto. O meu trabalho é mais multimédia, o meu trabalho é ir a ter os arquivos todos guardados, é entrevistar pessoas, é fazer reportagens de rua, apanhar os melhores momentos das coisas, fazer resumos, edição de imagem, coisas que eu sabia fazer, mas que me especializei nestes 3 anos a fazê-las de uma maneira já muito profissional, e portanto eu sou o que estou incumbido. Parece que cada um tem a sua missão, e são os guerreiros aí do apocalipse, e parece que o universo me deu a mim esta missão de estar incumbido de fazer a parte da multimédia, o Pedro a parte da escrita, os outros a parte das manifestações, o outro a parte jurídica. Pronto, independentemente dos defeitos que toda a gente vai ter, toda a gente tem montes de defeitos, toda a gente vai até da altura ter o seu ego ali lá em cima, porque é conhecido, não é? Todos vão cometer erros. Como eu já disse, eu cheguei a alturas em que ofendi pessoas, gozei com elas, fiz montes de disparates, mas faz parte de uma aprendizagem. Nenhum de nós estava preparado para de repente viver este Big Brother gigantesco, maquiavélico e cruel, e ainda por cima expostos a dar o corpo às balas e a ser atacado da maneira que nós fomos. Portanto, todos aprendemos. E eu gosto de ser uma pessoa muito mais calma, muito mais ponderada, e tento ser muito mais profissional, porque sei que quanto mais profissional eu for, mais eu vou ferir esta gente poderosa, mais eu vou atacá-los e mais eu vou trazer gente para o nosso lado. Então, pronto, eu acredito que sim, porque somos cada vez mais, e depois é tal sendo, temos cada vez mais vozes que se juntam, mesmo figuras públicas. Agora é o Gustavo, é a Joana Amaral Dias, mas vão aparecer mais, eles vão aparecendo aos poucos, como eu te disse em off, essa cantora das Pussycat Dolls, apareceram agora o Rob Schneider, o ator de Hollywood, apareceu o outro ator também muito conhecido da comédia, que também já falaram da Big Pharma. Eles agora começam a falar, porque as pessoas não são estúpidas, não são todos estúpidos, não podem ser todos estúpidos, as pessoas começam a perceber que isto não faz sentido, e as redes alternativas e o Twitter veio abrir-nos uma janela de oportunidade gigantesca. Não era possível o Project Veritas, que pôs a nu as alterações das mutações das inoculações da Pfizer, não era possível os lockdown files, o Twitter files, estes escândalos todos não eram possíveis se o Twitter não tivesse aberto, não era possível. E agora eles estão lixados, porque o Twitter, as coisas explodem. Eu ainda hoje, há bocadinho, pus esses 2 minutos da Joana Amaral Dias a dizer: vamos receber as pessoas que foram enganadas. Passado 1 hora já tinha mais de 100 partilhas no Twitter, portanto a mensagem chega longe, e nós agora estamos... fizeram-nos tanto mal, censuraram-nos tanto, apagaram-nos tantas páginas, ofenderam-nos tanto, que nos obrigaram a ficarmos cada vez mais fortes, mais robustos, mais sofisticados,
nesta sobrevivência contra a censura, nesta luta. E eu aprendi cada vez mais, por isso é que eu tenho não sei quantas redes, eu tenho redes que eu nem sei dizer o nome. Mas as coisas, a mensagem passa por lá também, como eu te disse, no TikTok, etc, etc. Até o TikTok, deitaram-me uma página abaixo no TikTok com 50 mil também. Passados poucos dias já tinha uma nova, já está com 20 mil, e deitem-na abaixo, eu volto porque é por lá também que muita gente abre os olhos. E só para terminar, olha, no TikTok partiu-me o coração, eu meti lá um vídeo da RTP que falava de miocardites e pericardites, eu tive mais de 1000 e tal comentários de pessoas, principalmente do Brasil, e ler aqueles comentários, olha, é de doer o coração. São pessoas que não tinham nada a ganhar em dizer o que dizem, admitem que a vida delas mudou desde que fizeram esse procedimento, mas coisas assustadoras. E é ali que se percebe a dimensão do que é que estão a fazer as pessoas. Eram pessoas saudáveis, não precisavam de passar por esse procedimento, foram chantageadas, foram empurradas e a vida delas está desgraçada. Isabel Carvalho diz: os portugueses são pobres porque são mesmo pobres de mente, de tão fechada que é. É triste, mas é real. Sara Silva Almeida diz ainda: há uma cultura emergente de pessoas que não veem TV, mas só validam as notícias dos jornais. Provocação. Tu veste daqui a alguns meses a receber uma medalha do Presidente da República, do professor Marcelo? Deste nunca. Deitava logo para o lixo, logo. Não, eu tenho, é o lado mau disto tudo. Eu tenho que confessar, o lado mau desta história toda que despertou em mim a minha cena de guerreiro, de resistente, de lutador pela liberdade e de ativista, mas despertou em mim um sentimento que eu não gosto, que eu não me orgulho e que eu tento esconder, mas é inevitável, ódio. Não é? Eu tenho um sentimento de ódio, onde eu dou por mim a desejar coisas más, à Ursula von der Leyen, ao António Costa, ao Freud, coisas mesmo graves. Eu dou por mim, inconscientemente, à noite, a deitado na cama, a desejar ter uma garagem com eles fechados a uma cadeira, amarrados a uma cadeira, porque é mau demais. Isto foi tão grave, aquele da Madeira, o Miguel Albuquerque da Madeira. Não, há pessoas que eu admito, se eu tivesse a oportunidade de estar com eles e fazer justiça, eu não sei se eu aguentaria ser benevolente e ter misericórdia, eu não sei, porque eu tenho um sentimento também de raiva, de ódio, porque como eu tenho tanta informação em mim, sei tão bem o que é que estão a fazer de mal, esse ódio às vezes consome-me, infelizmente. Eu tento controlar-me. Olha, Sérgio, foi um prazer estar à conversa contigo, assim como é também assistir ao teu trabalho e ver que, eu não queria dizer serviço público, mas é mesmo isso. Acho que cumpres um papel brutal de serviço público, e isso deve ser dito sem qualquer tipo de prurido, de vergonha ou de seja do que for. Ainda que, como tu disseste há bocado e de uma forma muito verdadeira, às vezes a gente se deixa levar para o ego e etc. Faz parte da jornada e algumas das coisas que disseste aqui acho que são não tenho que o esconder. Às vezes achei que eras um bocado prepotente e tal e não sei o quê, e agora depois de conversar contigo tenho-te de dizer que nada estava mais longe disso. Acho que até tens bastante humildade e reconheces os teus erros. E isso, fazendo aqui a ponte para o que nos trouxe à conversa, nos dias que correm era tão importante, mas tão importante, que este momento que vivemos, as pessoas que erraram, e algumas se calhar até por omissão, o conseguissem reconhecer com essa verdade e com essa humildade, e os meus parabéns por isso. Quero-te deixar um convite final. Se se o mundo, e tu tivesse essa informação, fosse acabar assim, tipo, amanhã, que mensagem é que gostarias de deixar ao mundo? Uma mensagem de um vídeo que vi recentemente e que me faz pensar muito é que nós temos que, e eu não era disso, nós temos que viver mais em contacto com a natureza, com a terra, com os elementos. Pegar nos meus filhos e ir com eles comer sushi, ir ao cinema, isso não é vida, isso não é felicidade, isso não é família, isso não é nada. E eu vi isso num documentário das Nações Unidas que me fez pensar muito. E acredita que eu desde então, só para teres uma noção, ainda no sábado passado fui com os meus filhos andar de pônei
para Sintra, mexer nas cabras, contactar com a terra, porque na pandemia fizemos muito isso, furámos todos os dias, cada um dos dias de pandemia, de confinamento, nós fomos para o Jamor, brincar, sempre, mas agora mais do que nunca, porque às vezes isto passa tudo tão rápido e a força que nós temos também tem que vir desses momentos de contacto com a natureza, nós próprios, sozinhos, com nós, tempo para nós, tempo para a nossa família, mas esquecer as coisas materiais, esquecer as redes sociais, esquecer e dar valor ao que realmente interessa, porque passa tudo tão rápido no que diz respeito a filhos, eles crescem muito rápido e pronto, e aprender a valorizar realmente o que interessa. Temos tempo para nós, a natureza, a nossa vida, e ir buscar a força para resistirmos, para desobedecermos a estas regras todas aí, pronto, à família, à natureza. E eu que não acredito, vou ser sincero também, nesta pandemia deixei de acreditar em Deus. Eu era daqueles que fazia a minha oraçãozinha, nunca fui crente nem praticante, mas fazia a minha oraçãozinha de vez em quando, mas percebi que não, o universo, isto nada, nem Deus faz sentido. Eles até nisso me acordaram, portanto eu deixei de acreditar em Deus, neste momento sou ateu. Mas acredito que há forças maiores no universo, por tanta coisa que me está a acontecer, e que eu não consigo explicar, e às vezes tanta força que eu tenho, tanta garra que eu vou buscar quando eu já sinto que já não a tenho e me aparece, que eu digo, realmente se calhar está aqui, eu estou aqui numa missão que me foi dada, e olha, então vamos embora, vamos a isto. Portanto, a minha mensagem final é, valorizem realmente o que interessa, vamos esquecer um bocadinho este mundo artificial, porque isto é o que eles querem. O que esta gente querem dizer-nos o que é que a gente come, através dos McDonald's, dos fast food, querem condicionar-nos a maneira de comermos, querem condicionar a maneira de vestir-nos, querem condicionar as nossas... tudo e mais alguma coisa, querem controlar-nos onde é que fomos, o que é que vamos, o que é que fazemos, querem controlar a nossa maneira de pensar, querem nos deixar dependentes de telemóveis, de redes sociais, e nós temos que romper com isso e voltar um bocadinho à base, à raiz, à natureza, à vida, e levar os nossos filhos com isso para lá. Quem tiver a ver esta live e tiver filhos, pense e lembre-se disso. Ir ao shopping com eles, isso não é ser feliz, isso não é vida. Irem com eles descalços para um jardim, para um lago, pescar, ver animais, isso é que é vida. E desliguem e esquecem um bocadinho o telemóvel. Eu próprio dei por mim viciado em telemóvel. Sérgio, o que é para ti a vida? É uma dádiva que não é fácil de aprender, não é fácil de entender, é uma aprendizagem contínua. Eu próprio, este exemplo que eu te dei não pode ser maior. Eu ainda há 3 anos acreditava em Deus, agora deixo de acreditar em Deus. Há 3 anos eu vivia uma vida louca, agora sou um ativista que arrisca a vida e com o risco de ser morto a qualquer momento porque estou a acordar gente que não interessa acordar. Portanto, a vida é uma aprendizagem contínua e vamos manter a mente aberta para tudo o que vemos à volta. Há temas, por exemplo, que eu punha, nem sequer punha hipóteses extraterrestres, agora acredito em extraterrestres. Pronto, acredito em montes de coisas. Não é acreditar, é não ponho de parte. Pronto, não ponho de parte. E isso não faz de mim louco, pronto. Mas ter a mente aberta, porque afinal vivemos numa ilusão. Sérgio Tavares, o repórter cidadão, foi um prazer estar na conversa contigo e receber as vibes do teu coração. A quem nos acompanhou, a quem comentou, a quem participou e a todas as pessoas que ainda vão ver este programa, que vai ficar aqui disponível no meu perfil do Facebook, se não for censurado. Mas se for, não há problema, vai voltar cá de novo. Em breve também vai estar disponível no meu canal do YouTube e no Rumble também. Entretanto, eu partilharei aqui os links, porque os links a gente ainda consegue partilhar. Sim, eu vou partilhar também, depois eu partilho também, que é para mais pessoas verem também. Ok, muito bem. Sérgio Tavares, um grande abraço, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença. A todos os que nos acompanharam, um grande abraço, uma ótima semana. E não se esqueçam, lembrem-se sempre que só as boas vibrações importam, porque só as outras desfocam e muito a malta. Portanto, vamos todos abrir os olhos e dar a mão uns aos outros, porque mesmo que cada um no seu canto, todos juntos somos uma força imparável. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Boa noite.